Vamos à chamada. Por favor, dona Gê. Luiz Fernando Carvalho. Presente. Leandro Santar. Presente. Rodrigo Tedolini Ballerini. Presente. E Valdeci Paita. Presente. Leitura da ata da 5ª sessão ordinária em 9 de abril de 2013. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Gostaria de pedir a dispensa de leitura da ata, uma vez que é um documento interno que fica à disposição dos vereadores para vistas. Apreciação de dispensa do vereador Leandro. Vereador Edivaldo. Dispensado. Vereador Zé Ângelo. Dispensado. Vereador João. Dispensado. Vereador Denilson. Dispensado. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Luiz Fernando. Dispensado. E vereador Leandro. Dispensado. Dispensado por unanimidade dos votos a leitura da ata da 5ª sessão ordinária de 9 de abril de 2013. Submeto a mesma em votação. Senhor Leandro. Aprovado. Senhor Edivaldo. Aprovado. Senhor José Ângelo. Aprovado. Senhor João. Aprovado. Senhor Valdeci. Desculpa, senhor Denilson. Aprovado. Senhor Adriano. Aprovado. Senhor Valdeci. Aprovado. Senhor Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade dos votos na ata da 5ª sessão ordinária. Ofício número 9. Analândia, 8 de abril de 2013. Senhor Presidente, em atendimento à lei orgânica do município, encaminhamos a Vossa Excelência os inclusos balancete da Receita e Despesa, bem como o demonstrativo financeiro de tesouraria referente ao mês de março de 2013, para devida apreciação e aprovação por parte do Legislativo. O Executivo fica à disposição desta Casa para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Da oportunidade, apresento ao senhor presidente e aos senhores vereadores protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Rogério Luiz Barbosa Urso, prefeito municipal. Solista aos senhores vereadores do balancete de receita e despesa e do departamento financeiro da tesouraria bancária referente ao mês de março de 2013. Vereador Leandro. Sim, aceito. Vereador Edivaldo. Aceito. Vereador Zé Ângelo. Aceito. Vereador João. Aceito. Vereador Denilson. Aceito. Vereador Adriano. Sim. Vereador Luiz Fernando. Sim. Vereador Valdeci. Sim. Por favor, dona Gê. Tá. Ofício 225. Senhor Presidente e senhores vereadores, tenho presente a finalidade de cumprimentar Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa Legislativa, bem como manifestarmos em anexo o referente ao ofício 13 de 1º do 4 do corrente, a saber, dos vereadores Adriano Aparecido Bezerra, José Ângelo de Matos, Leandro Eduardo Santarco, Edivaldo Argentino Bistro, vereador Rodrigo Tedolini Ballerini, vereadores João Carlos Gamboa Sodelli, Denilson, Luiz Fernando e Valdeci Paita. Aproveitamos a oportunidade para renovar a esta Igreja Casa de Leis votos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rogério Luiz Barbosa Urso, prefeito municipal. Em anexo encontra o requerido. Bom, temos aqui também o ofício de número 210, ele traz o que foi requerido através de requerimento 20, decretos, portarias, enfim. Temos também o ofício de número 227, que são respostas dos senhores vereadores, tramitados nesta Casa.
passaremos a um convite. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, temos o prazer de convidar o senhor presidente da Câmara, Rodrigo Ballerini, e demais vereadores que compõem o Poder Legislativo da nossa cidade para participarem conosco da confraternização do grupo de jovens Rompendo em Fé, que se realizará nos dias 4 e 5 de maio do corrente ano, a partir das 19 horas, com o seguinte tema: Nova criatura sou, o velho homem já morreu. A sua presença é muito importante para nós. Jesus te ama e nós também. Assinados Ademir Vieira do Prado, pastor local, e Elvis Fabiano Pereira, líder de grupo de jovens. Endereço na Rua A, no 326, Jardim Bela Vista, Analândia. Um convite também da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho o prazer de convidá-los para participarem das festividades do 60º aniversário de emancipação política administrativa de Santa Cruz da Conceição, conforme programação anexa. Suas presenças muito nos honrará. Atenciosamente, Oswaldo Marchiori, prefeito municipal. Projeto de lei de número 5, de 2013. Ele dispõe sobre remuneração dos servidores do Legislativo e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, propõe. Artigo 1º, aplica-se o artigo 19 da Lei Municipal 1.668, de 2009, que trata de ascensão de subgrupos dos funcionários públicos da Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, a quem couber. Artigo 2º. Aplica-se o índice inflacionário no valor percentual de 6,2%, conforme consulta ao NPC do IBGE, aos servidores públicos da Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, em obediência ao artigo 18, parágrafo único da mencionada lei municipal. Artigo 3º. Ficam alterados os anexos 1 e 2 do artigo 12 de referida lei. Parágrafo único. Permanecem para os servidores públicos admitidos na forma da lei os vencimentos com referência NB1, N1 e NS1. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento, suplementada se necessário. Artigo 5º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo em 1º de abril de 2013, conforme as disposições em contrato. Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, 8 de abril de 2013. Rodrigo Pendolini Ballerini, presidente, e Edivaldo Argentino Misto, primeiro secretário. Justificativa referente ao projeto. Considerando o artigo 19 da Lei Municipal 1668, de 12 de agosto de 2009, que determina a ascensão dos funcionários públicos da Câmara Municipal de Analândia, ocupantes de cargos permanentes após 3 anos de prestação de efetivo serviço público, considerando o artigo 19, parágrafo único da mesma lei, que estabelece o mês de abril como data base para a concessão de reajustes aos servidores da Câmara Municipal de Analândia, considerando o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que garante o direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, considerando que o percentual da inflação do ano de 2012, conforme consulta no IPC, no IBGE foi 6,2%, considerando os direitos adquiridos pelos funcionários públicos da Câmara Municipal, tanto através da lei municipal retromedicional, quanto pela Constituição Federal, apresentamos este projeto de lei para regulamentar as determinações constantes nas legislações pertinentes. Câmara Municipal, 8 de abril de 2013. Rodrigo Pendolini Ballerini assina e Edivaldo Argentino Misto. Faz
Faz parte deste projeto o anexo 1 e o anexo 2. Requerimentos. Requerimento de número 32, ele dispõe sobre fotocópia de decretos. Requerimos fotocópia de todos os decretos, leis e portarias municipais, publicados desde o dia 12 de março de 2013 até o dia 22 de abril de 2013. Os autores do requerimento 32 são João Carlos Barbosa Sodelli, Denilson Kleiner, Luiz Fernando Carvalho e Valdecir Paiuta. Requerimento de número 33, de 22 de abril de 2013. Ele dispõe sobre requerimento de informações da análise bacteriológica da água consumida em nosso município e da outras providências. Então, eles requerem informação sobre a análise bacteriológica da água consumida em nosso município, conforme o que segue abaixo. 1. Está sendo realizada análise bacteriológica da água consumida no perímetro urbano de nosso município. E em caso de... Desculpa, é uma pergunta. Se está sendo realizada análise bacteriológica da água consumida no perímetro urbano do nosso município? E em caso de resposta afirmativa, enviar a esta Câmara fotocópia dos últimos resultados destas análises. Os vereadores autores do requerimento 33 são o Adriano Aparecido Bezerra, José Ângelo de Matos e Rodrigo Tendolini Balerico. Requerimento de número 34. Ele dispõe sobre cumprimento da Lei Municipal 1312, de 29 de fevereiro de 2000. Senhor Presidente, desculpa, em cumprimento à Lei Municipal de 1312, de 29 de fevereiro de 2000, requeremos a promoção horizontal dos servidores públicos municipais admitidos anteriormente às leis municipais de número 1 de 2010 e 2 de 2012, os quais já preenchem os requisitos aludidos na citada lei municipal. Os autores desse requerimento 34 são João Carlos Barbosa Sodelli, Luiz Fernando Carvalho, Denilson Kleiner e Valdecir Paiuta. As indicações. Indicação de número 67. Ela indica a aquisição de ônibus destinado a serviços de locomoção de estudantes até as cidades de Araras, Leme e Pirassununga. Os autores são João, Luiz Fernando, Valdecir Paiuta e Denilson Kleiner. Indicação de número 68. Ela dispõe sobre iluminação em vias públicas. Os autores são João Carlos Barbosa Sodelli, Luiz Fernando Carvalho, Denilson Kleiner e Valdecir Paiuta. A indicação 69. Ela dispõe sobre melhoramento na sinalização de ruas e bairros da cidade. Os autores são Leandro Eduardo Santana e Edivaldo Argentino Misto. Indicação de número 70. Ela dispõe sobre parceria com o governo do Estado no programa Frente de Trabalho. Os autores são Leandro Eduardo Santarpio e Edivaldo Argentino Misto. E a indicação de número 71. Ela dispõe sobre indicação ao chefe do Executivo para incentivo ao produtor da agricultura familiar e da outras providências. Então, ela indica que o Poder Executivo Municipal estude a viabilidade de incentivo ao produtor rural da agricultura familiar de nosso município, cobrando dos mesmos apenas os custos do diesel para o uso de tratores que prestam serviços a estes produtos. Os autores da indicação 71 são Adriano Aparecido Bezerra, Rodrigo Ballerini e José Ângelo de Matos.
indicação 72, ela dispõe sobre a ampliação da licença maternidade. Os autores são Edivaldo Argentino Misto e Leandro Eduardo Santana. Senhor presidente, não há correspondência da União. Só, né, dona Jana? Teremos um intervalo de 5 minutos. Na sequência, voltaremos para a ordem do dia. Em nome de Deus, daremos reinício à nossa sessão. Vamos agora para a ordem do dia. Senhores vereadores, submeterei agora o projeto de lei número 5 de 2013 em deliberação. O referido projeto trata sobre a remuneração dos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Só aproveitando o corrigimento dos debates, eu queria só argumentar sobre o motivo pelo qual estamos fazendo esse projeto. A lei que regulamenta a organização da estrutura administrativa da Câmara é a 1668 de 12 de agosto de 2009 e prevê no mês de abril a concessão do reajuste através da data base, né? A nossa lei específica da Câmara ela já prevê automaticamente a data base no mês de abril. E também o artigo 19 ele prevê que os funcionários, após o 3º ano de emprego permanente, ele possa ascender o subgrupo imediatamente posterior ao que ele ocupa. Então, como essa lei de 99, ela já tem na verdade, os 3 anos daria o ano passado, em agosto do ano passado, como era época eleitoral, já estava pedindo de fazer isso, acabou sobrando agora a oportunidade de fazer junto com a fixação da data base. Então nós fizemos de uma vez e agora estamos submetendo esse projeto à apreciação dos senhores para que a gente possa readequar, conforme prevê a Lei 1668 de 2009, os vencimentos dos nossos funcionários do Poder Legislativo. Então coloco em deliberação a referido projeto. Vereador Leandro. Deliberado. Vereador Valdeci. Desculpa. Vereador Edivaldo. Deliberado. Vereador José Nando. Deliberado. Vereador João. Deliberado. Vereador Demilson. Deliberado. Vereador Adriano. Deliberado, senhor presidente. Já aproveito o ensejo, sendo que é um projeto que regulamenta os trabalhos internos da casa, no caso, os funcionários desta casa, sendo que é um projeto que já vem seguindo a sua linha já há 2 anos, sendo que esse ano só está saindo da DM para o nível A, né, conforme prevê a lei no nível horizontal. Então já peço também dispensa de passagem das comissões, sendo que era para já valer a partir de 1º de abril, ele até aqui está regulamentando e reagindo para 1º de abril. Então, pelo que eu entendo, necessita de uma rapidez na aprovação. Sendo que é um projeto básico, já são poucos funcionários, nós sabemos aí da quantidade de funcionários, já todos os vereadores têm ciência do trabalho, pois acompanham aqui os funcionários de perto. Então, eu peço dispensa de passagem nas comissões, senhor presidente. Ok, vereador Valdeci. Deliberado. E vereador Luciano. Deliberado. Submeto a pedido do vereador Adriano pedido de dispensa de passagem pelas comissões do referido projeto. Senhor Leandro. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras aqui presentes, faço minhas as palavras do nobre colega vereador Adriano, uma vez que o projeto 1668 de 2009, em seu artigo 18, parágrafo 1º, trata do reajuste inflacionário de acordo com o índice inflacionário do ano anterior, e também o artigo 19 da mesma lei, que trata
da mudança de nível 1 para o nível 2, após 3 anos de efetivo exercício. Então, é matéria sim de dispensa de passagem pelas comissões, uma vez que é uma propositura interna da Câmara, então não há necessidade de maiores análises. Dispensado. Vereador Edvaldo. Dispensado. Vereador Zé Ângelo. Pelo que eu entendo, o projeto simplesmente é para a necessidade de cumprir uma legislação, que é uma legislação única. E nada mais justo do que a gente fazer justo aquilo que está com lei. Né? Eu queria só falar que esse tipo de coisa, a importância disso, que facilita a administração, né, qualquer administração, é uma coisa que inclusive a gente busca para que seja implantada no poder executivo municipal. Então, eu aprovo essa lei, acho que tem bastante importância. É bom frisar isso. Vereador João. Eu aprovo sim, senhor presidente. Já parabenizei também o autor dessa lei, inclusive os vereadores da época também. E a gente luta bastante aqui para que isso seja estendido, uma lei dessa, para os funcionários públicos municipais. Para que todo ano dispensa. Estão votando a dispensa. Dispensável. Só estou parabenizando o autor, né? E dizendo que eu gostaria de votar uma lei dessa vinda do Executivo para todos os funcionários públicos municipais. Uma data base que todos eles já soubessem que em tal mês vai ter um reajuste, baseado na lei. Vereador Denilson. Dispensado. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Luiz Fernando. Dispensado. Dispensado, portanto, por unanimidade. Antes de submeter em votação, eu queria só fazer uma observação com relação. Às vezes, os senhores sabem que o assunto de economia interna normalmente é tratado através de projeto de resolução e não um projeto de lei, como a gente está fazendo aqui. Porém, para a fixação de vencimentos de funcionários públicos, o artigo 37 da Constituição prevê que seja lei específica. Então, a gente está cumprindo, está fazendo através de projeto de lei para cumprir esse preceito legal. Exatamente, bem lembrado. O vereador Leandro, quando fez através de projeto de resolução, apesar de eu também entender que é um assunto de economia interna da Câmara, afinal são os vencimentos do vereador, dos funcionários, desculpe, mas naquela ocasião o tribunal já apontou. Então a gente, para não criar problema esse ano, a gente já fez através de projeto de lei. Submeto, portanto, esse projeto em primeira e segunda votação. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Edvaldo. Aprovado. Vereador José Ângelo. Aprovado. Vereador João. Aprovado. Vereador Denilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade dos votos, o projeto de lei de número 5, 2013, que trata do reajuste salarial dos funcionários da Câmara e a recuperação inflacionária desse período também. Ele torna-se autógrafo número 10 de 2013. Só aproveitando a oportunidade, a gente, já que é oportuno o tema, a discussão aumento salarial, a gente está em negociação com o jurídico da Prefeitura. Estivemos reunidos, o vereador Adriano, José Ângelo e eu, com o jurídico da Prefeitura, e a gente está pleiteando o aumento salarial e está pleiteando a database, entre outras coisas. Quer dizer, parece que a negociação avançou e talvez esse projeto de lei da Câmara, que no meu entendimento é bem melhor a estrutura, apesar de ser mais simples, mais fácil, obviamente, pelo número de funcionários que temos, mas é mais justo
mas eu acredito que a gente consiga fixar a database, a gente consiga aumento salarial. Não sei em que valor ainda, mas a gente vai se reunir essa semana e isso está sendo um trabalho desse grupo de apoio da administração atual. Os vereadores Leandro e Edivaldo, na ocasião, não puderam comparecer. Acho que teve uma falha de comunicação, na verdade, mas os nossos anseios com certeza são os mesmos e na próxima reunião com certeza poderão. Submeto agora em votação os requerimentos. Vamos para o requerimento número 32, de autoria dos vereadores João Carlos Sodero, Luiz Fernando, Demilson e Valdeci, requer cópia de todos os decretos, leis e portarias municipais publicados desde o dia 12 de 2 de 2013 até 22 de 4 de 2013. Em votação, o vereador Leandro. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Zé Ângelo. Aprovado. Vereador João. Aprovado. Vereador Demilson. Aprovado. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade o requerimento 32. Requerimento 33, de autoria de Adriana Bezerra, José Ângelo e Rodrigo. Dispõe sobre requerimento de informações sobre a análise bacteriológica da água consumida em nosso município. Pergunta se está sendo realizada a análise bacteriológica da água consumida no perímetro urbano e, caso positivo, solicita a cópia das referidas análises. Em votação, o vereador Leandro. Senhor presidente, gostaria de aproveitar o momento de deliberação, de discussão, aliás, para dizer que esse é um assunto que está sendo bem cogitado na cidade, uma vez que não só o pedido aí de informações sobre bacteriológica da água, mas sim da parte de cloro. O pessoal tem reclamado que a água tem um odor muito forte de cloro. Está até imprópria para se consumir. Estive pessoalmente falando com o químico da prefeitura, ele disse que em alguns pontos da cidade, isso é informação dele, estou passando aos senhores vereadores, ao público aqui presente, a informação. Ele disse, o químico profissional ali da prefeitura, que em alguns setores, alguns pontos de abastecimento da cidade, não havia a cloração da água. E agora que está se fazendo conforme portarias exigidas pelo Ministério da Saúde, ele está colocando a dosagem que realmente deve se pôr. Mas só que como nós e alguns desses setores não tinham costume de tomar água com cloro, então há essa diferença muito grande. E foi aonde, de forma simplória, disse a ele para ir dosando aos poucos até chegar no limite que realmente se deve colocar de acordo com a portaria. Então eu acho que nos próximos dias ou semanas eu acho que vai normalizar essa questão que o pessoal tem reclamado em redes sociais, até mesmo batido lá na porta da prefeitura, reclamando do alto teor de cloro na água. Mas sim, o pedido dos nobres colegas, senhor presidente, é matéria de aprovação, sim. Obrigado, vereador. Vereador Edivaldo, como vota? Aprovado. Vereador José Ângelo. Essa situação com relação à situação bacteriológica da água da Nanã é uma coisa que se arrasta. Eu digo com conhecimento que eu trabalhei num órgão que mantinha o convênio para ser realizado isso. Isso já se arrasta há mais de 20 anos. A água da Nanã, há mais de 20 anos, era dada como imprópria para o consumo humano com relação à caracterização bacteriológica dessa água. Já sei que aqui foram pedidos as análises físico-químicas, mas não adianta simplesmente ter preocupação com a físico-química que atende as situações terapêuticas, né, as características terapêuticas da água, se a gente não tem o básico dela, que é a bacteriológica. E por que eu peço bacteriológica mesmo? Porque eu já tinha esse conhecimento passado. A situação da água, da sujeira da água que está hoje,
E as informações que a gente tem com relação às situações das caixas d'água que nós estamos encontrando, a situação das captações de água que nós estamos encontrando, isso tudo fruto dessas administrações anteriores, porque isso aqui não estraga do dia para a noite, uma coisa que vem se arrastando há muito tempo e não se teve essa preocupação. Não se teve preocupação com a população de Leilândia, isso é uma coisa séria, né? Então, por isso que eu estou junto com o Adriano, com o vereador Rodrigo, tendo essa preocupação, porque é uma coisa que tem que se resolver. A água é o elemento fundamental da vida humana, né? Então, por isso que essa é a minha preocupação. Isso é coisa que dá para fazer, acho que não tem necessidade de estar tendo muita mão de obra para fazer isso aí, né? É só uma contratação de gente especializada. Aprovado. Vereador João. Aprovado. Vereador Nilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado, senhor presidente. Só complementando a palavra do vereador José Ângelo, no caso ele nos convidou a participar dessa indicação juntamente com ele, e eu andei estudando essa semana sobre a bactéria na água e tem alguns fatores aí, algumas doenças que são transmitidas pelas bactérias da água. Então é interessante que agora está sendo feita análise, porque a gente vê em boatos antigos que antigamente se pagava para a empresa somente para ter o contrato, para estar cumprindo as normas legais aí da saúde, mas nunca era feita a análise mesmo correta, né? Então acho que é interessante aí que vem a informação e a gente também fiscaliza a fundo aí se realmente está sendo feito, porque é uma questão de saúde do município, né? Então, aprovada a indicação. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade, o requerimento número 33 de 2013. O requerimento 34, ele dispõe sobre o cumprimento da Lei Municipal 13.312, de 29 de fevereiro do ano 2000. Solicito o cumprimento da lei, da referida lei, que quer a promoção horizontal dos servidores públicos municipais admitidos anteriormente às leis municipais 01 de 2010 e 02 de 2012, os quais já preenchem os requisitos aludidos na citada lei municipal. Esse requerimento eu cheguei até a pensar que poderia ser matéria prejudicada, mas mesmo assim eu resolvi colocá-lo na pauta, porque na pior das hipóteses, pelo menos o Executivo tem a condição de analisar e ver se tem algo a ser feito. Apesar da lei, senhores, que os senhores pleiteiam, ela, no artigo que fala da promoção horizontal, no artigo 27, prevê a promoção, diz assim: promoção horizontal far-se obedecendo-se a critério de merecimento, que será regulamentado por decreto executivo. No artigo 26, ela regulamenta a promoção horizontal a cada 3 anos, verdade? E no artigo 2º, ela prevê que a promoção será feita obedecendo critérios de merecimento, que será regulamentado por decreto executivo. Ou seja, se quem de direito na época, que era o prefeito em exercício desde 2000, não fez o critério de merecimento, não fez a promoção, eu não sei se o prefeito atual conseguirá fazê-lo. Uma vez também que essa lei foi alterada pela lei de 2010. Mas, na dúvida, eu coloquei ela em votação porque, volto a dizer, na pior das hipóteses, temos um recado do Executivo pedindo que seja analisada a possibilidade. Então, eu coloco em votação, em primeiro e segundo votação, o vereador Leandro. Aprovado. Vereador Edivaldo. Eu acho que aí é uma falta de coerência, porque se tinha essa lei desde 2000, né, a maioria dos funcionários, acho que creio que 99%, nem sabia que essa lei existia. Algumas exceções só que foi mudada a letra, e no ano de 2010, creio que foi revogada essa lei. E pior, os funcionários já não sabiam, né, em um artigo acrescentaram que para que se mudasse a letra, o funcionário teria que fazer um requerimento junto à prefeitura pedindo para que se mudasse essa lei. Então, eu aprovo, eu também sou um dos que são prejudicados, porque eu sou funcionário desde 2000, mas acho que é a falta de coerência, porque os mesmos que mudaram a lei
em 2010, alguns hoje pedem para que se reveja lá de 2000, mas aprovado. Vereador José Ângelo, como voto? Eu acho que essa legislação aqui com relação à situação dos funcionários públicos de Anaúna é uma coxa de retalho, abarrotada, enceguada, que na verdade o resultado melhor seria pagar tudo e começar tudo de novo, né? Porque é brincadeira o que a gente vê de irregularidade e de repente surgindo preocupações de quem nunca teve, né? E querendo corrigir de uma hora para outra. Mas vamos jogar a bola para frente. Nossa intenção é essa, corrigir mesmo, fazer o que é possível. Aprovado. Vereador João? Senhor presidente, eu acho que se for um direito dos funcionários, eu quero que seja cumprido. Se for para dar aumento de 100, 150, da forma que for possível, que se dê. Então, o pedido é para que se analise e se diga pode, não pode, está errado, não está. A lei não foi revogada. O problema é que quando fizeram a lei de 2010, não revogou-se essa lei. Então tem uma brecha aí que possibilita, ao meu ver, reajuste dos funcionários. Então, como eles vão ter agora também em junho já a mudança de acordo com a legislação, que não é aumento, é apenas o que já está na lei, né? Vamos estudar para ver se dá para ter um aumento melhor. Aprovado. Obrigado, vereador. É justamente por esse motivo que eu decidi colocar uma pauta, porque, na pior das hipóteses, a gente está fazendo solicitação, mas que é uma coerência ficar desde 2000, quer dizer, são 13 anos em que o prefeito tinha que ter avaliado e feito a promoção de acordo com o decreto. Mas aí é o problema do prefeito. Eu entendo, mas a lei de 2010, ela trata da promoção horizontal, e uma vez tratada da promoção, ela quem votou a lei de 2010 deveria ter revogado em 2000. Mas se ela trata da promoção, isso que eu estou tentando explicar para o senhor, se ela trata da promoção, a promoção está estabelecida lá naquela lei. Ela está tratando da promoção. O funcionário vai querer o que é melhor para ele. Eu entendo. É por isso que eu coloquei em votação, mas que a de 2010 eu entendo que revolta essa, porque ela trata da promoção horizontal. Bom, a prefeitura tem um departamento jurídico que pode... Exatamente, é por isso que eu coloquei na pauta, para eles decidirem se eles podem. Vereador Domingos? Aprovado. Vereador Adriano? Senhor presidente, somente também usando da prerrogativa de comentar sobre a matéria, nós tivemos já alguns debates aqui, mas quem vai estar analisando, como já disse, é o jurídico do executivo. Do meu ponto de vista também, como acompanhamos os trabalhos dessa casa, estamos aí há 5 anos já na casa, eu entendo também que como a lei de 2010, ela especifica 2 leis que ela revoga, mas se ela trata dessa lei, essa lei 1000, não tenho cópia agora, 1320, 1312, eu entendo que ela foi revogada, porque quando a lei fala que revoga disposições contrárias, se ela é contrária ao que está falando em 2010, é uma coisa lógica, ela está revogando. Mas cabe ao executivo analisar, se for para o bem dos funcionários, como diz o João, vai esclarecer aí, vai voltar a informação para casa e vamos calar mais esse oba-oba, porque não estou dizendo o vereador João, mas aí alguns políticos mal intencionados já começam a fazer um oba-oba no pátio, já diz que, não você, políticos mal intencionados, já faz um oba-oba no pátio, não quer dar aumento, e a política é isso. Cada um puxa para o seu lado, uma corda para cá, uma corda para lá, e no final, daqui a 3 anos tem eleição de novo e o povo decide. Mas aprovado, vamos estudar a fundo aí. Se tiver direito, vai ter que pagar, né? Mas eu entendo que não, né? Mas não sou advogado, vamos deixar para o jurídico analisar. Vereador Valdeci, como vota? Aprovado. Vereador Nando? Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade dos votos do requerimento 34 de 2013. Requerimento. Desculpa, acho que os requerimentos da casa. Indicações. Vamos ao de número 67. Consegui achar minha pauta. Não é pauta, Indicação número 67 indica, de autoria dos vereadores João Carlos, Demilson, Valdeci e Fernando, indica a aquisição de ônibus destinados a serviços de locomoção de estudantes até a cidade de Araras, Leme e Pirassununga. Em única votação, vereador Leandro.
Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente gostaria de fazer um breve relato a respeito do pedido dos nobres colegas. Existe lei específica que fala que se não existe no município escola especializada para aquele fim, o município poderá subsidiar esse aluno, ajuda de custo para esse aluno até as cidades mais próximas ou vizinhas que dê esse suporte educacional ao aluno. Eu acho nobre a indicação dos colegas, uma vez que o serviço hoje é terceirizado e o custo-benefício acredito que é bem mais viável, mas porém a aquisição de um ônibus a mais ou que seja um transporte a mais sempre é bem-vindo. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Zé Ângelo. Aprovado. Acho bastante importante o que o Leandro falou e a avaliação da questão custo-benefício, né? Se realmente se chegar à conclusão por isso aí, tá a mesma questão. Tá? Eu estou votando muito mais na indicação para que seja avaliada a situação de custo-benefício do que propriamente na indicação. Espero que eles tenham essa responsabilidade. Vereador João. Se não me engano, até ano passado também já houve uma discussão sobre isso, porque fazendo um levantamento de custo dava uma exorbitância a diferença do que podia se ter, e com o ônibus que seria do município ficaria mais à disposição do que esse que fica só para fazer isso. Né? Aprovado. Eu me lembro que acho que até o vereador Nalinho no começo também fez requerimento, o vereador Emilson, acho que o Adriano também já fizemos, acho que praticamente a Câmara inteira. Porque, de fato, se você olhar quanto se gasta, paga-se o ônibus novo e depois você fica com o patrimônio. Aí você teve tudo que exatamente, à disposição para outras viagens também. Então, realmente, o valor pago dá tranquilamente para se comprar o ônibus novo. Não só para essa linha, mas para a linha que vai para São Carlos, enfim, para outros também. Eu acho que é bem mais coerente a aquisição do que a contratação. Está a indicação. Vereador Emilson. Eu que fiz a indicação já no outro mandato, acho que gastaria uns 3 mil e pouco, não chegaria a 4 mil reais por mês e tem um custo de 27, 28 mensal. Então a economia era bem aprovada. De uma parte, desculpa falar, de repente também precisa ver que tipo de licitação, que tipo de contrato foi feito. Isso tudo que tem que ser avaliado hoje. De repente o furo não estava não era no custo, estava no contrato que foi feito da empresa que foi. É o que foi editado agora. É o que foi editado agora. Está em função da urgência que tem as coisas, né? Depois você tem que fazer. Vereador Adriano, como vota? Senhor presidente, também sou favorável. Só comentar uma coisa também sobre a indicação. Sou favorável, acho que esse estudo já fiz em 2011, se eu não me engano. Estive levantando a licitação da Transpalaria, acho que é a empresa que presta serviço hoje. E o custo é excessivo mesmo, em um ano daria para comprar acho que 2 ou 3 ônibus. Só que não pode acontecer, porque acontecia antigamente, né? Antigamente, um ano da prefeitura aí, fiquei sabendo que fez motor 8 vezes no ano. A gente não sabe se era oficina, se era o que acontecia, né? Então, eu espero que compre o ônibus, mas que compre o ônibus aí que... Sabia que era o comprador, talvez. Então, que compre o ônibus, mas que compre aí uma questão aí que não dê tanta manutenção, né? 8 motor no ano é dinheiro demais para o nosso bolso, né? Então, aprovada a indicação. Os cálculos dá para comprar um ônibus 0 quilômetros. Vereador Valdeci, como vota? Aprovado. Vereador Serrano? Aprovado. Talvez até tenha verba no Ministério da Educação para receber o ônibus. Daria para comprar um por ano. Não comprar. Eu sei que tem para o transporte escolar municipal, né? Agora, esse transporte intermunicipal, eu não tenho certeza de pronto. Municipalmente, do município, veio até para o ônibus para as pessoas. Indicação número 67, sendo aprovada por unanimidade dos votos. Indicação número 68, de autoria dos mesmos vereadores Luiz Fernando Demilson e João Valdeci. Ele dispõe sobre
extensão de rede, compostos e braços de iluminação nos seguintes locais: Rua F, o trecho que interliga a Direção Central do Valdinho, Rua 6, o bairro Jardim Bela Vista, Avenida 5, no trecho que interliga a Rua 3 à Rua 2, no centro da cidade, e no final da Avenida 1, no trecho inicial da Rua de Acesso ao bairro Portal das Samambaia. Única votação, vereador Leandro. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Sérgio. Aprovado. Vereador João. Senhor presidente, essa indicação ela foi feita porque nesses locais aí muitas mães, muitas pais e crianças que saem da aula no horário noturno, nesse trecho que sobe para o CDHU ali da Vinal, ali o bairro de Samambaia, e está muito escuro. Então precisaria de um estudo bom da prefeitura para se instalar lá poste, braço de luz, né? E como que a gente está sabendo que já ano que vem a prefeitura vai ser responsável por trocar todas as lâmpadas, os municípios que assumirão esse encargo, a gente já tem que começar a pensar, já que é uma puxa no município. Tem que trocar a lâmpada, trocar poste de luz, braço de luz, vai ficar tudo por conta dos municípios. Aprovado. Vereador Denilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade dos votos. Indicação número 68. Só para a título de informação, vereador João, como é uma matéria que acabou de ser tratada, eu vi. Algum amigo me mandou, eu vou procurar depois, eu mando para o e-mail do senhor, se o senhor me deixar. Parece que tem decisão do tribunal, se não me engano, para a cidade de Marília, desobrigando as cidades a fazerem esse serviço, jogando essa responsabilidade de volta para a concessionária. Mas Acho que foi o dona Gerolina que me passou, né? A regulamentação de quando privatizou, já constava na lei de privatização que seria do município. Pois é, mas Marília conseguiu no Tribunal de Justiça essa vitória. Então, só a título de informações para os senhores, porque a Prefeitura de Rio Claro está orçando 250 a 300 mil mês de custo para a Prefeitura para fazer o que tem que fazer numa cidade que nem Rio Claro. Mas depois eu peço para a dona G, se puder repassar para os senhores esse acordo para a ciência dos senhores, porque vai ser com certeza matéria de discussão futura. Indicação número 69 dispõe sobre o melhoramento da sinalização nas ruas e bairros da cidade. De maneira geral, né, vereador Leandro? Bairros de toda a cidade, né? De autoria do vereador Leandro e Edivaldo. Em única votação. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras, gostaria de fazer um breve relato a respeito desta indicação de número 69, ao qual sou um dos autores, junto com o nobre colega Edivaldo, que deve se revisar e mapear toda a área urbana para disponibilizar nomes e endereços corretos em locais públicos e sites de pesquisa como o Google Maps, entre outros. Uma vez que as ruas e bairros da nossa cidade são mal sinalizados, a dificuldade dos correios e principalmente de distribuidoras de correspondências em encontrar um determinado endereço. Se hoje, é claro que nós não precisamos, mas se um turista ou um cidadão de fora colocar no GPS uma devida rua, uma determinada rua, e chegar com o carro aqui, é capaz de colocar ele numa rua no meio do mato lá, porque a sinalização de ruas e bairros é totalmente omissa, em alguns lugares nem existe. Então é uma simples indicação, mas faz-se necessário devido essa revisão e organização da necessidade. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Edivaldo, como vota? Como o vereador Leandro já bem colocou, tudo mal sinalizado. Você procura o bairro, quando você acha, você não acha a rua. Quando você acha a rua, os números são todos desordenados. Você está procurando o endereço, o número é 300, 380, já diminuiu para 20. Então, aprovado. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio, como vota? A situação de ligação aí realmente é bastante grave, porque eu tenho conhecimento de pessoas de particulares aí que já fizeram até requerimento na prefeitura para que seja resolvida essa situação. Tem no local próximo a onde o vereador Leandro mora, que tem
casa de frente para casa, que o número é 50, o da de frente é 300. Então, uma coisa assim que está realmente muito complicada. Eu aprovo a indicação. Vereador João, como vota? Essa matéria nós já pedimos há alguns anos, acho que o Adriano também já pediu, né? A gente espera que seja feita uma revisão geral, porque o que tem de reclamação de dono de pousada, que o cliente não conseguiu achar a pousada dele, porque foi no OAD, portal São Paulo. Bota no GPS, vai ser lá no cemitério, senão vai ser no Nova Nalândia. Quer dizer, porque não tem placa. Isso já foi pedido há vários anos. A gente espera que o setor da Prefeitura de Turismo, será o setor, faça essa nova sinalização. É provável. A rua A, B e C, ela tem na Bela Vista, no portal, volta a Boa Vista. Não, até pode ter a mesma rua do bairro diferente, mas você tem que sinalizar meio bairro. Exatamente. Você tem bairros que tem que ir lá na São Carlos, naquele bairro popular, ela tem tudo a mesma numeração. São bairros juntos, só que tem uma placa grande. Cidade Araci 1, Cidade Araci 2. Você sabe, se for Cidade Araci 1, na rua 1. Cidade Araci 2 na outra, mas você sabe que é o bairro tal. Vereador Edilson, Aprovado. vereador Adriano, Aprovado, senhor presidente. Só para efeito de informação também, acho que foi solicitado por mim em 2010 essas mudanças, alterações. Por quê? Porque nós vemos aí, como já foi comentado, Bela Vista é um exemplo, que ali, até no início desse ano, o Sebastião ali do Correio até me procurou dizendo se o executivo já estava tomando uma atitude. Por quê? O carteiro deu de férias e no sábado veio o pessoal entregar carta aí. Mas que andaram a cidade inteira e entregaram nada, ninguém achava nada, ficavam perdidos. Então o problema aí é grave, nós vemos que. E não é nem tanta a numeração, acho que dá para se estender um pouco mais o tempo. Mas se pelo menos uma placa grande que pôs no centro de alguns pontos, se colocasse pelo menos nas entradas dos bairros, nas ruas, com o nome da rua e do bairro, no caso, eu acho que já de imediato já melhoraria bastante esse problema. Então fica aí a indicação, a louvável indicação dos vereadores. Eu também já fiz parte dela em 2010. Então esperamos aí que essa nova administração aí consiga acertar esse problema. Aprovado. vereador Valdeci, como vota? Aprovado. Vereador Luiz Fernando, Aprovado. aprovado, portanto, por unanimidade também os votos da indicação 69. Indicação 70, de autoria dos vereadores Leandro e Edivaldo também, ela indica que a Prefeitura Municipal disponibilize parceria com a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho no programa Frente de Trabalho. Em votação, vereador Leandro. Senhor presidente, nobres colegas, também a critério de informação, gostaria de dizer que essa indicação, ao qual também sou autor junto com o nobre vereador Edivaldo, dispõe sobre uma parceria com o governo do Estado chamado Frente de Trabalho. Através da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, esse programa ele prevê que quem está desempregado no mínimo um ano, maior de 17 anos, ele pode, durante 9 meses, ele poderá ser custeado pelo Estado num valor de R$ 382, ao qual ele vai ter uma jornada de 6 horas diárias, 4 dias por semana, e no 5º dia um curso de qualificação profissional ou alfabetização. Ele pode ser remanejado em setores da prefeitura, de manutenção e limpeza, e a prefeitura não tem ônus, e o governo do estado que paga esse servidor durante 9 meses a critério de caráter assistencial, e de formação profissional. Eu acho que, uma vez que é um projeto que já está funcionando no estado desde 99, nesse momento onde a cidade tem um número de desemprego muito alto, não é um valor, vamos dizer assim, satisfatório. Mas para quem não está ganhando nada, R$ 380 para trabalhar somente 6 horas por dia, 4 dias por semana, ajudaria para inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Então, aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador autor Edivaldo, também como vota?
acho que o vereador Leandro já exemplificou bem do que se trata essa indicação. Então, aprovado também. Obrigado, vereador Zé Ângelo. Aproveitando esse gancho aqui, eu gostaria de levar os presentes aqui que existe uma outra ação, não sei se o vereador Leandro tem conhecimento. Acho que é a mesma. Mas não, é um curso com duração de 4 meses, com duração de 4 meses, com duração de 4 meses, no qual tem uma bolsa de R$460, né? E essa inscrição tem que ser feita no site do governo. Eu não tenho o documento em mão aqui, porque eu achei que está... Mas estou achando que está tendo pouca divulgação com relação a isso aí. Tá certo? Está lotado. Foi? Está lotado, já estamos fazendo o segundo curso. Em Rio Claro? Não, aqui. Aqui? Quem está a cargo das inscrições é a Andréa Quadrado também. Informações lá na prefeitura. Seria interessante quem está presente levar o conhecimento das pessoas, porque pelo que eu entendi, então tem a oportunidade de estar fazendo a inscrição aí. Tá? Eu acho bastante interessante para a cidade. Né? Nessa situação, eu preciso de pessoas com acima de 16 anos e que estejam desempregados. Okay? Eu aprovo a indicação. Obrigado, vereador. Vereador João, como vota? Aprovado. Vereador Nilson? Aprovado. Vereador Adriano? Aprovado, senhor presidente. Só para efeito de informação, quando o vereador Leandro comentou, eu achei que era a mesma matéria, pois eu ouvi como o Zé Ângelo, mas não fui a fundo no site também ver sobre a questão. Mas é interessante, gerando emprego, acho que os jovens aí de 16 anos, hoje devido a várias empresas, até no município, não só no município, mas na região, só contratar a partir dos 18 anos, devido às leis trabalhistas aí. Então com 17, 16 anos é interessante aí já estarem aprendendo aí a estar numa profissão, trabalhando, ou no caso, falado pelo vereador José, estudando, né? Então é louvável a indicação, aprovada a indicação dos vereadores. Obrigado, vereador. Vereador Valdeci? Aprovado. Vereador Luiz Fernando? Aprovado. Aprovada, portanto, por unanimidade dos votos, a indicação número 70. A indicação de número 71, ela indica que o Poder Executivo Municipal estude a viabilidade e incentivo ao produtor rural da agricultura familiar do nosso município, cobrando os mesmos apenas os custos do diesel para os outros atores que prestam serviço a esses produtores. De autoria dos vereadores Adriano, Rodrigues e José Ângelo. Em votação, vereador Leandro. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de parabenizá-los, os autores da referida indicação, uma vez que a hora do trator agrícola nosso aqui não ajuda em nada o agricultor familiar. Muito pelo contrário, ele tem uma hora que é de custo comercial. Em pesquisa nas cidades de Corumbataí e Santa Cruz da Conceição, que são duas cidades de aproximadamente mesmo porte como a Analândia, eles estão cobrando em média de R$50, sendo que o nosso preço está, isso a hora, né? Nosso preço está a 78,96, ou seja, R$79, vamos arredondar. Então, tipo, é um valor que, em momento algum, ajuda o pequeno agricultor e acaba, muito pelo contrário, é um custo de uma hora comercial. E gostaria também de dizer, nobre presidente, que em algumas cidades, o agricultor ele tem que se encaixar no Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar, no PRONAF, ou seja, até 18 módulos fiscais, que equivale a 30 alqueires ou 72 hectares, ao qual, de acordo com o governo do estado, ele é considerado o produtor rural que tem 30 alqueires ou 72 hectares, é considerado agricultura familiar, agricultor familiar. Porque se nós abaixarmos, meu ponto de vista, minha convicção pessoal, se abaixar o preço e vem um fazendeiro grande aí e contrata a patrulha agrícola, ele acaba onerando o equipamento e aquele pequeno que deveria de ser subsidiado acaba deixando de receber ajuda. Então acho que, se possível, pudermos discutir junto com o executivo, além de abaixar o preço, deveria colocar uma cláusula que a
quem teria o benefício desse custo mais em conta? Aquele da agricultura familiar que se enquadre de acordo com o governo do Estado no PRONAF, que é Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é de 30 alqueires e 72 hectares a propriedade. Somente isso, senhor presidente. Parabéns pela indicação e aprovado. Obrigado, vereador. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Zé Ângelo. Bastante interessante a ligação, porque eu acho que a prefeitura não está para ser administrada para dar lucro, né? Certo? Então, isso é uma coisa que tem que ser revista com rapidez, porque realmente, pelas indicações que tem aí, são questão de 3 vezes maior que o custo normal de uma hora de máquina. Então, não é prova a indicação. Vereador João. Aprovado. Vereador Edmilson. Aprovado. Vereador Adriano. Senhor presidente, somente usando a prerrogativa regimental para discutir sobre as matérias em pauta, essa indicação surgiu através de, fui cobrado, acho que faz umas 2 semanas, pelo produtor de renda familiar, ele mora sentido Corumbataí ali, e disse que está tendo um problema muito grave, porque ele não consegue, com o custo hoje, eu coloquei a indicação de aproximadamente R$100, para não saber o valor exato, desculpa, mas o vereador já esclareceu que é R$79, ele não consegue pagar a hora máquina, porque você trabalha 8 horas em dia, vai dar em torno de quase R$700, R$800. Então o custo é muito alto. Aí até em conversa com o vereador presidente Rodrigo, nós, ele que trabalha na área rural e com a sua empresa, 3 tratores, então nós vemos que um trator aí trabalhando aí com a grade, ele trabalha em torno de 7 litros de óleo hora. Então durante o dia o custo vai ser em torno de R$50, né, vereador? Não, desculpa, custo hora. Custo hora de diesel 15,82. 15,82, isso. Então o custo do dia vai ser em torno de 100, 100 e poucos reais, sendo que hoje ele paga o valor hora, R$100, então não vai conseguir manter. E também usei até na indicação, como foi falado que só lê a prerrogativa da indicação, eu usei até como elemento de argumentação a lei orgânica municipal, né? Artigo 174, que ela rege assim: cabe ao município apoiar a produção agrícola através de promoção de assistência técnica, instalação de licitação municipal de fomento, implantação de serviço municipal de máquinas agrícolas, criação de bolsa municipal de arrendamento de terras. Então, a própria lei orgânica já rege ao município que ele apoia esse pequeno produtor, né? E nós vemos aí que isso não vem acontecendo há vários anos. Mas cabe a esta casa, a esses vereadores, ser defensores da minoria, né? Que nós possamos aí trazer o pequeno produtor para esta casa, orientá-lo sobre o seu direito. E a Câmara é isso, a Câmara é defensor do cidadão, do munícipe. Então, que nós possamos também incentivar o executivo aí que crie o plano diretor de desenvolvimento rural, que olhando que é ligado à área hoje não existe, né, Leandro? Então, nós possamos também na próxima até indicar isso ao executivo e defender essa categoria aí que sofre com isso. E ele falou que não plantou neste ano, porque infelizmente em políticas anteriores ele disse que a forma que ele usava era a forma ilegal, que era ajeitada através da amizade política, o trator ia lá, trabalhava, mas nós não queremos que continue com a forma legal, nós queremos que continue com a forma legal, né? Se nós sempre prezamos a forma legal, então vamos dar maneira a ele de que o negócio funcione, que ele consiga fazer, né? Então, que nós possamos aí interceder junto ao executivo, peço apoio não só dos vereadores da base aliada, mas também dos outros vereadores que estão sempre ligados aí, vereador Valdeci, que está sempre aí na área rural também, sabe da deficiência. Então peço o apoio desta casa, que apoie a ideia aí, que chegue junto ao executivo, para que nós possamos apoiar e ajudar essa minoria. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Valdeci. Eu aprovo, e não só a hora do trator, também podia dar melhorada aí na hora da máquina, na escavadeira, na niveladora, porque sempre o pessoal precisa aí, não é fácil pagar o valor que está, não. Aprovado. Vereador Luciano. Aprovado. Portanto, por unanimidade dos votos, o requerimento número 78. Eu só fazer uma observação, a indicação, desculpa, número 71. Esse custo de 7 litros por hora, eu tomei por base o trator TR-75 da prefeitura, aquele trator traçado, que é o máximo que ele pode gastar numa grade aradora.
ou seja, o serviço mais pesado que ele vai fazer numa propriedade rural. Né? Se ele for fazer serviço de plantio, desseca, roçada, enfim, com certeza ele deve gastar até menos. Estou tomando por base o custo que a gente tem mais ou menos no trator equivalente. E uma outra coisa importante é que esse trator ele foi adquirido através de parceria com o governo estadual, justamente para ele fazer esse serviço. E ele veio esse trator, veio uma gradeadora, uma roçadeira, acho que um arado, acho que só, justamente para servir o produtor, para que ele fizesse esse serviço de apoio ao produtor. E é impossível ele apoiar alguma coisa com quase R$80 de hora máquina. Daí ficava, vem de muitos anos, aquela coisa, se eu não cobro, aí o outro que não tem tanta afinidade política, ele tem que pagar 80 de hora máquina e não consegue produzir. E em detrimento daquele que depois, né, acaba sendo beneficiado. E acaba pagando nada por ter laços de amizade. Então o que a gente sugere é que para o pequeno produtor seja fixado uma hora baixa, né, que cubra os custos de trabalho desse trator. A gente sugere diesel, mas a gente sabe que o trator tem outros custos de manutenção também, mas numa hora até R$30 ela ainda é viável para o pequeno produtor, ele consegue. Né? Então, de repente, a gente pode... Isso é discutível. A gente sugeriu somente o diesel porque sabe que a prefeitura não pagou nada por esse trator. Ele foi doado pelo governo do estado. Então, a gente gostaria que ele produzisse para a cidade de Hidrolândia e não apenas ficasse puxando carreta aí na cidade. E a gente acabou fazendo mais dos tratores por causa da produção. A gente entende também... O vereador Valdeci, muito bem lembrado, as máquinas também, mais baratas, também ajudam muito, mas acaba não... os tratores estão diretamente ligados à produção de alimentos dessas pequenas propriedades. Mas muito bem lembrado também, porque se as máquinas tivessem um preço mais justo, os produtores conseguiriam manter melhor as estradas, principalmente estradas internas, né, das propriedades. Então essa indicação foi aprovada também por unanimidade dos votos. E a última indicação, de número 72, ela é de autoria dos vereadores Edivaldo e Leandro Santari, dispõe sobre a ampliação da licença maternidade, nos moldes da Lei Federal número 11.780 de 2008, 770 de 2008, desculpa. Em votação, o vereador Leandro. Senhor presidente, usando a prerrogativa dos debates e discussões, a referida indicação, que dispõe sobre a ampliação da licença paternidade de 120 para 180 dias, é nos moldes da Lei Federal número 11.770 de 2008, que até o presente momento, por mais que é uma lei federal desde 2008, não está sendo cumprida no município. Então, faz-se necessário uma adequação de acordo com a lei federal e é matéria, sim, de aprovação. Obrigado, vereador. Vereador autor também, o senhor Edivaldo, concorda? Está circulando no hospital um comunicado do Ministério Público referente a essa lei de 2008, que essa lei ela é federal, mas o município tem que dotá-la para que ela passe a valer também no município. Porque os 6 primeiros meses de vida da criança, o leite materno é essencial. Então, aprovado. Vereador Zanangelo. Aprovado. Vereador João. Aprovado. Vereador Denilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade também a indicação de número 72. Senhores, o que tínhamos a ser tratado era isso. Antes do encerramento, vamos à palavra livre dos vereadores. Vereador Leandro. Senhor presidente, gostaria de solicitar a colaboração, aliás, a
atenção do senhor para que permitisse que eu falasse em pé à tribuna. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras aqui presentes, primeiramente gostaria de agradecer pela aprovação que os nobres colegas proporcionaram das minhas proposituras e gostaria de fazer algumas breves palavras sobre o projeto de lei aí que reajusta, de acordo com a inflação do ano anterior, o salário aqui dos servidores da Câmara. Através da Lei 1668 de 2009, ao qual pude, como presidente desta casa, ter a oportunidade de ser o idealizador dessa lei, me sinto gratificado, não só por idealizar, mas sim de ver o cumprimento da lei, que é o mais necessário. Não adianta, às vezes, você fazer leis, como já é de costume no município, e as leis ficarem engavetadas. Então, é muito gratificante para mim ver uma lei ao qual fui o autor, ver ela ser cumprida, beneficiando os servidores. Gostaria também de dizer que foi confirmado, conforme eu disse aqui na sessão passada, tínhamos conseguido 250 mil para a reforma do ginásio e tínhamos encaminhado um pedido à Secretaria de Saneamento, ao secretário do meu partido, senhor Edson Giriboni, do Partido Verde, secretário de Saneamento do Estado. Recentemente, alguns dias atrás, foi confirmado por telefone, não só a mim, mas também ligado para o prefeito, dizendo que os 200 mil, ao qual tínhamos solicitado para a perfuração do poço artesiano no portal das Samambaias, será liberado. Então, mais uma conquista que conseguimos, não só para mim, mas para todos do município, principalmente daquela localidade. Gostaria, senhor presidente, hoje no pedido de ofício, minha cota já foi encerrada logo no início, então gostaria de agradecer a todos aqui pela presença, em especial dois companheiros aí de partido, o senhor Paulo Francischini, que faz parte da diretoria conosco, e recentemente uma filiação de peso, né, Gerson? O senhor Gerson, que também veio se juntar conosco. Fico muito contente de tê-lo conosco no Partido Verde, de somar forças, ideias. Tenho certeza que, como aprendi algumas coisas com o senhor Paulo, também aprenderei com o senhor, pela experiência não só de vida, mas de política também nessa cidade. E dizer que, através de uma lei aqui dos nobres colegas, a Prefeitura está publicando em seus anúncios oficiais no jornal o valor do custo da publicação e o número da lei. Foi uma lei que foi reprovada no passado, ao qual acho que o vereador Nalim, juntamente com o senhor presidente, foi autor, e recentemente os vereadores Valdecir, Luiz Fernando, Demilson e acho que João Sodelli fizeram esse projeto de lei e claramente foi aprovado, e hoje vejo também mais uma lei que está sendo executada. Essa é só um exemplo, mas existem várias publicações oficiais, resumo fiscal e outras publicações, ao qual todos falam o valor da publicação, uma forma de transparência pública, tornando claro aí as publicações e o valor de cada um. Só isso, senhor presidente. Mais uma vez, uma boa noite a todos, que todos possam voltar para a próxima sessão. Agradeço a presença e que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Edivaldo. Uma boa noite a todos, primeiramente. Quero parabenizar o vereador Leandro, que foi idealizador dessa lei que faz a remuneração dos servidores aqui da Câmara. E agradecer a presença de todos e fiquem com Deus. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Ângelo. Eu queria só dizer o seguinte, que acho que
já sou conhecido pela minha persistência, pela minha insistência e vou continuar sendo aqui. A gente analisando essa pauta de hoje aqui, vocês viram quantas pessoas repetiram aí que já fizeram requerimento, já fizeram indicação, já viram que leis não são executadas, leis não são botadas em prática e assim por diante. O que nós estamos fazendo aqui? Perdendo tempo, perdendo papel, perdendo tudo. Então acho que cabe a nós o papel de ser, né, de levar em frente a insistência, de exigência. E eu acredito que nesses dias a gente teve até um conhecimento que isso dá resultado, bem fácil. Porque a gente está vindo uma certa abertura de guarda e que nós temos que procurar estar corrigindo o que nós durante tanto tempo temos acusado que está errado aqui nessa cidade. Agora o que eu pediria aos meus colegas, aos vereadores, é que nós não podemos virar essa mesa do dia para a noite. Nós temos uma sequência de coisas para ser colocada, para ser resolvida, e isso tem que ser de forma pautada, de forma responsável, de forma controlada, projetada, porque realmente a situação é bastante crítica, né? Uma coisa aqui fazer uma brincadeira aqui, que acho que um jeito é aumentar o orçamento aí dos setores competentes, né? Porque tudo que é resposta desde muito tempo atrás é o setor competente que está sendo encaminhado e de repente não resolve nada. Vamos lá, por uma aumentação do setor competente se resolve alguma coisa. Eu acho que é hora da gente estar unido. A Lândia é nossa, poxa, sabe? Eu acho que tem que deixar a vaidade, não tem que falar acima das necessidades, das prioridades, nada. Eu acho que tem que deixar um pouquinho de lado aí, sabe? Cada um tem que saber valorizar, saber dar a importância, prestar o seu benefício àquilo que vai estar sendo contribuído para todos os demais neerlandeses que são nossos companheiros que estão na luta com a gente ali. Então eu agradeço a presença de todos, uma boa noite. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador João Sodelli. Primeiramente, senhor presidente, uma boa noite a todos. Desejar que todos vão para casa com Deus no coração, em paz. Agradecer a presença de todos, principalmente do professor Paulo Franschini, nosso companheiro, o senhor Gerson, nosso professor de política, meu professor de política, um cara que sempre batalhou aí pelo bem da Nalândia. Dizer que eu gostaria de agradecer aos colegas pela aprovação dos pedidos que a gente fez, né? E dizer que estão aí, como o Zé está dizendo, enjoado de setor competente. Porque eu estou aqui nessa Câmara desde 2010, outubro, novembro, para ser mais precisamente. E a gente sempre reclamava. Encaminhamos para o setor competente. Pedir uma corrida e ver quem é mais perto para atender nossos pedidos. Porque o setor competente, caminhamos para o setor competente. A gente nunca tem a resposta do setor competente, a gente não sabe onde ele está. A gente um dia te acha ele. Então é isso aí. Espero que o pedido que seja possível ser feito, seja feito o mais brevemente possível, dentro do orçamento, das condições da prefeitura. Né? Uma boa noite a todos, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Demilson. Queria desejar uma boa noite a todos. E a respeito da água, senhor presidente, tem o senhor Marcos, ele trabalha com água faz uns 30 anos mais ou menos, e a área dele sempre foi isso aí, sabe? E ele está morando aqui na Posada, e estou falando com as palavras dele, porque eu trabalho lá, e ele falou para mim se precisar de alguma coisa dele, sem custo nenhum, porque ele percebeu que a água está com problema. Eu já deixei o telefone com a dona Gerolina dele. Se precisar dele, ele está à disposição, ele vem, vê com o químico aí. O que ele puder ajudar, ele vai ajudar. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Adriano. Senhor presidente, novos colegas, público presente, cumprimentar a todos com boa noite. Quero aqui também comentar alguns assuntos. Primeiro, sobre a lei de ajuste da casa, né? E a adequação aí dos livros. Eu quero só parabenizar os funcionários aí pela conquista. Eu acho que, como já disse, 5 anos estou fazendo parte dessa casa aí no Legislativo, sempre fui bem atendido, sempre de pronto me atenderam, sempre também tratamos com educação e sempre fomos bem recebidos também. Então, parabenizo a eles pela conquista. Eu acho que não é uma conquista, né? É um direito que já estava adquirido, somente foi regulamentado. Então, parabenizo os servidores da casa. Quero também, só para efeito de informação,
dizer ao público presente, aos vereadores, que foi sancionada a lei do EAD, Encontro de Adoradores de Deus. Ela foi sancionada no dia 10. Então estará sendo aí feito o evento ou em maio, comecinho de junho, aproveitando o aniversário do município. Estamos vendo aí através dos pastores, da Secretaria de Cultura, quanto à agenda de cantores, está um pouco difícil. Peço o apoio da casa também na divulgação do evento, para que eles possam aí nos ajudar na divulgação. Quero aqui também comentar algo sobre a lei de reestruturação. Como disse o presidente Rodrigo, recebemos na data de ontem os advogados jurídicos, o assessor do prefeito também, o senhor Adnan, e ali discutimos alguns pontos aí que a gente acha que é plausível em discussão. Nós sabemos que ela já foi matéria de rejeição dessa casa, mas eles estão aí debatendo. Nós sabemos também que com requerimento de 5 vereadores a matéria pode voltar no mesmo ano, como já aconteceu em 2012, a matéria voltou. Então está sendo discutido aumento dos funcionários, está sendo discutido aí outros assuntos, como o database também, estabelecendo para o ano que vem o database, porque não pode ser estabelecido nesse ano, pois o orçamento já está feito, né? Então vários assuntos estão sendo discutidos, outros também que eram de dúvidas aí. Teremos mais uma reunião coletiva. Eu acho que é isso, acho que a discussão, acho que o melhor é o funcionário, é o município. Eu acho que se todos estiverem engajados nesse objetivo, uma Analândia melhor, eu acho que tudo vai dar certo. Cabe a cada um aí fazer sua parte, nós como legislativo legislar, o executivo, na função dele também, executando as tarefas aí que é de responsabilidade dele. Quero aqui também agradecer a presença do Dr. Gerson, ex-vereador desta casa. Eu acho que nos 5 anos, acho que é a primeira vez que eu vejo o Dr. Gerson na casa. Aí eu acho que tem uma bagagem, tem seu nome aí nos anais da casa. 5 mandatos, né, doutor? 4 mandatos na casa, desculpe aqui, eu achei que era 5. São aí 16 anos na casa, acho que é bastante tempo aí, tem uma bagagem grande. Então, parabenizo aí pela presença. Eu acho que tem seu nome escrito aí na política analandense. Muitos aqui estão escrevendo e escreveu o nome dele. Então, parabenizo ele pela presença. No demais, agradeço a presença de todos, agradeço também aos novos colegas pela aprovação da nossa indicação e do nosso requerimento. No demais, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um que aqui esteve. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Valdeci. Quero agradecer a presença do Dr. Paulo, do Dr. Gerson, que foi meu dentista há muito tempo que eu ainda estudava, e agradecer a presença de todos aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Fernando. Também gostaria de agradecer a presença de todos, em especial do Gerson, com o qual eu tive a oportunidade de não legislar juntos, mas de trabalharmos juntos em algumas oportunidades. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado também. Boa noite a todos. Boa noite. Por último, eu queria agradecer a presença dos senhores, agradecer as votações, os requerimentos e indicações de minha autoria, junto com os colegas Adriano e Janjo. Agradecer também pela votação do projeto de lei de readequação salarial também, da autoria, de minha autoria do vereador Edivaldo, portanto, dessa mesa. Eu queria dizer que, a exemplo da nossa reestruturação salarial, a gente ainda está também, como o vereador Adriano falou, tentando criar maneiras para chegar no denominador comum com o município, com o Poder Executivo, para aprovação de um projeto de reestruturação administrativa da Prefeitura. Acho que não é espanto para ninguém, todo mundo sabe que, de fato, a Prefeitura necessita de uma reestruturação administrativa urgente, né? Hoje ela está praticamente, não se governa com essa estrutura que tem. Por vários anos as incorporações acabaram onerando. Hoje a folha está em praticamente 53%, e por 20 anos as incorporações acabaram inflando
o bolso de alguns em detrimento do péssimo pagamento da classe que realmente trabalha. E a prefeitura ela precisa de mão de obra que realmente põe a mão na massa, é isso que está faltando. Então a gente está em negociação ainda. O nosso projeto de lei foi muito mais tranquilo porque trata de apenas 5 funcionários e ele está bem definido, ele é bem diferente daquele projeto, só que lá é um ninho de vespas, vamos dizer assim. Foi criado para beneficiar uma classe há 20 anos e hoje, na hora que você vai pôr a mão nesse vespeiro, você tem que... As pessoas, às vezes, elas esperneiam, né? Porque ninguém quer ter o seu vencimento prejudicado. Mas a gente está retomando a negociação, temos uma promessa do prefeito de fixação de uma data base, que a gente não tinha, né, vereador Zé, vereador Adriano, pedido do vereador Leandro, do Edivaldo também, que já solicitaram esse mesmo pedido. Hoje nós temos um compromisso da fixação de uma data base, coisa que não tínhamos no outro. Estamos aí acertando os detalhes. Vamos conseguir um aumento salarial, não sabemos de quanto, mas também me parece que está bem encaminhada essa questão. A questão dos cargos criados, nós estamos negociando a diminuição de alguns. É óbvio que a prefeitura vai ter que criar cargo porque ela precisa de cargo de confiança, isso é normal. A gente está negociando que não seja uma farra do boi como vinha sendo há 20 anos, que seja um negócio planejado com realmente cargos que sejam necessários. Então, isso aí temos esse compromisso também da diminuição de alguns cargos de confiança. Além das incorporações, é impossível a prefeitura continuar incorporando da maneira que vem incorporando, porque senão ela não vai conseguir contratar. Isso é tema de discussão também. Então, provavelmente, essas incorporações vão ser, daqui em diante, não fará parte desse novo projeto de lei. E o que mais fazia parte da discussão? O artigo 3º também, que previa a obrigatoriedade do nível superior para... O 5 e 6 não fazia parte da discussão. Do quê? Database. Fazia, mas a prefeitura estava relutante. Estou dizendo que agora a gente conseguiu isso. Ainda bem que nós não aprovamos aqui. Ótimo. Bom também. Eu acho que assim, nós tivemos uma preocupação das coisas que foram apontadas para a gente, que fossem tidas como regularidade e que a gente achava que era coerente que tinha coisa, nós tivemos atenção que está indicando para eles. Nós estamos tendo essa preocupação. Nós já debatemos isso. O Rodrigo levou uma lista lá, mas não aceitava nada. Não, na verdade, aceitava. A questão da database, João, a questão da database, na época, eu compreendo a visão da prefeitura, porque eu também tive essa dificuldade aqui na Câmara. Quando você está pegando um orçamento que não foi feito nem por você, foi feito por um prefeito anterior, você não fica relutante em assumir um compromisso, porque a partir do momento da database fixada, ela vai ter que ser cumprida. Na verdade, o X não vai ser cumprida. Eu acho que essa questão de database é bastante importante, porque facilita até a projeção do orçamento dos anos seguintes. O cara tem que estar prevendo que ele vai ter acesso, né? Tem que entrar tudo, prefeito, tudo em database, como tem 70. Então, mas é isso que a gente está negociando, vereador. Agora, no começo, esse projeto ele veio quando para a Câmara? Em fevereiro? Quer dizer, nós já estamos em abril, ou seja, o prefeito já tem 4 meses de mandato. Agora ele está com orçamento mais... Só falar com mãos, né, vamos dizer assim. Então, isso está entrando novamente na pauta e, pelo que a gente sentiu, a gente vai conseguir negociar. Você entende, então, que a situação é bastante complicada, é bastante crítica. Tá certo? Você veja quantos passos que nós estamos falando aqui que nós vamos conseguir mudar mediante de uma situação que não tinha tido negociação nenhuma ainda. E nós estamos tentando caminhar isso aí. Naquela quantas conquistas nós estamos conseguindo. Agora, que eu falei na minha palavra livre, que nós não vamos poder virar a mesa do dia para a noite e falar que está tudo certo. Tá certo? Então é por isso que eu peço a compreensão de vocês também, para que, olha, e a partir de que tiver acertado essa parte, vamos partir para outra. Eu só entendo também que não estava 100% certo. Não estava certo. Deixa eu só concluir
isso que eu estou falando. É o meu raciocínio. Só nessa questão da database, tinha vereadores, os senhores votaram contra, mas foram todos mundo convidados e o vereador Nemilson estava presente. A gente não tinha conseguido colocar a database. A gente tinha um compromisso de fixar um mês da database, porém ela seria feita através de lei específica. Certo? Ela nem isso tinha naquele projeto. Naquela ocasião a gente conseguiu essa negociação. Hoje a gente está com uma negociação melhor. Então eu acho que isso é uma vantagem. A gente tem que partir, a gente está partindo do princípio, vereadores. São 300 e tantos funcionários da administração pública. Só que o município tem quase 5 mil habitantes. E a gente não pode deixar os serviços públicos em detrimento, prejudicados, em detrimento de querer atender anseios de uma minoria. A gente precisa chegar no meio termo para que o funcionário seja beneficiado e que a população consiga, através de contratações, através de uma estrutura administrativa que vá atender os objetivos da nova administração, para que os serviços públicos possam ser prestados adequadamente. Senão, se a gente for ficar olhando só um lado, a gente esquece do resto da cidade. E é a partir desse princípio que a gente está partindo da negociação. Então, acho que avança-se um pouco, cede-se um pouco e vamos tentar chegar no denominador comum. É isso que interessa, um denominador comum. Pode não agradar 100%? Pode, mas a ideia é que agrade a maioria, a grande maioria, isso que importa. Então, era isso que eu tinha para dizer. Talvez esse projeto, na próxima sessão, seja objeto novamente de apreciação dos senhores com uma nova redação. E não esse que foi entrado segunda-feira? Não, esses aí eu não coloquei na pauta justamente por causa dessa reunião. Ele deve entrar como um projeto único, porque como era antigamente, vamos fazer com as alterações que a gente está pleiteando e deve voltar para a apreciação dos senhores também. E sugestões são sempre bem-vindas. Os senhores, mais do que ninguém, sabem que devem opinar para isso. Não adianta só ficar esperando e depois falar, eu não quero por causa disso. Vamos, agora é a hora. Né? Depois vem o projeto. Mas eu não quero por causa disso. Pô, mas também não opinou. Não. Uma pauta lá com 10 indicações. Já levei. Nós reunimos aqui todos os vereadores. Você levou uma pauta lá com 10. É isso que eu estou tentando dizer, vereador. A gente tem que analisar para sair um resultado para o benefício da cidade. A gente tem que chegar no denominador comum, é o que estamos tentando fazer. E pelo jeito, a coisa está adiantada. Inclusive aqueles 10 itens, acho que era de consenso de quase todos os vereadores. Não? Era bastante. E voltou. E a maioria daqueles itens é o que está sendo tratado. No mais, antes de encerrar, queria agradecer a presença do Dr. Gerson, que já presidiu essa casa. Me sinto honrado de hoje poder fazer o mesmo. Dr. Paulo e todos os demais presentes. E dou por encerrada essa sessão em nome de Deus. Muito obrigado, boa noite.